Bem-vindos ao Era Trofa Talks e hoje temos connosco a Esther Lisca. Olá Esther, muito bem-vinda. Olá, Amélia, obrigada pelo convite. Acho que começávamos por nos falares um bocadinho de ti, o que é que tu fazes, qual é o teu trabalho? Uau, é uma pergunta assim muito ampla, porque ao longo da minha carreira fui fazendo, tive como várias fases, um processo evolutivo. E se poderia dizer que hoje em dia trabalho muito tudo que tem a ver com o nosso mindset, com aquilo que acompanha o que nós criamos como nossa realidade através de tudo aquilo que acontece dentro de nós, dos nossos pensamentos, de tudo que nós trazemos, a nossa história também. Por isso, gosto de pensar que o trabalho que hoje desenvolvo é acerca de desenvolver outros líderes. A liderança é algo que me diz muito. Trabalho muito com mulheres na liderança. E isso te poderia resumir ao longo da minha carreira. Comecei com relações internacionais. Eu gostava muito de estudar tudo que tinha a ver com a parte internacional e tudo isso, mas ao mesmo tempo tinha um fraquinho pela psicologia também. Então, nesse início da vida, da carreira, quando eu tinha que escolher, estava entre essas duas. Acabei por estudar relações internacionais, mas sempre me interessou tudo, como funcionava a mente, e percebi que aquilo que eu gostava da psicologia era perceber tudo o que acontecia dentro de nós e que nos dava o resultado que nós temos na vida e tudo aquilo que fazemos. Então foi um pouco esse processo de crescer. Trabalhei, vivi, eu sou da Venezuela, entretanto emigrei, quando terminei o meu curso, emigrei para a Inglaterra, vivi lá em Londres 6 anos. Tive a oportunidade de estudar negócios internacionais, porque essa parte internacional também me atraía, mas sempre com a questão de perceber esse lado do pensamento, do lado da performance também. E fui fazendo sempre cursos, formações, certificações por fora daquilo que era o meu trabalho. E fui percebendo que aquilo que eu gostava de relações internacionais e aquilo que eu gostava de psicologia era precisamente aquilo que eu faço. Ou seja, trabalho muito através do online com pessoas e instituições de diferentes países. Trabalho, acima de tudo, percebendo isto da mente, mas ao mesmo tempo percebendo a nossa consciência. Hoje em dia acho que trabalho mais o conceito de liderança consciente e de como nós aplicamos isso em nós e também dentro das organizações. Por isso me chama muito a atenção tudo que tem a ver com esse desenvolvimento humano e esse crescimento contínuo para poder perceber que o que nos traz leveza na vida é acerca de autoconhecimento. O nosso episódio hoje é para falar sobre sucesso. E isso, tu és perita em ajudar as pessoas a encontrar o seu verdadeiro potencial para atingir o sucesso. E eu fiz uma mentoria contigo, não é? E que estou muito grata por isso. Estou muito grata por te conhecer, porque efetivamente ajudaste-me a encontrar aqui algumas partes de mim que eu não sabia muito bem neste momento o que fazer com elas, numa altura de mudança de vida. E é por isso que eu acho que é importante nós ouvirmos aquilo que tu tens para dizer, porque podes, no nosso trabalho, que a mediação imobiliária, o sucesso na mediação imobiliária é um assunto polémico, não é? Porque temos pessoas que fazem 10 e outros que fazem 100, ou seja, há assim uma discrepância muito grande. E efetivamente aquilo que tu fazes é ajudar as pessoas a perceber porque é que estão no 10 e não estão no 100. E nós, na nossa conversa antes deste podcast, tu disseste-me uma frase que ficou aqui comigo, que eu acho que eu gostava de começar por aí, que é: tudo o que tu ganhas é diretamente proporcional ao que investes em ti própria. Como é que é isto, Esther? Por acaso agora te estava a ouvir falar e tu disseste uma coisa, quando falaste da tua mentoria, que tu viste as partes de ti que se calhar antes não tinhas visto. E isso é algo que é muito importante para mim, ou seja, muito da definição do que é sucesso é isso que é para a pessoa. Por isso que, como tu dizes, pode haver uma pessoa que ganha 10 mil e está feliz e está bem aí, e pode ser que tu até vês que ela tem potencial para 100 mil, mas ela só está no 10. E aí que entram todas estas coisas, porque às vezes quando nós dizemos essa pessoa poderia ter mais sucesso, mas sucesso desde a perspectiva de quem? Porque pode ser tua perspectiva do que é sucesso,
mas para ela sucesso é isso. Outra coisa que pode estar a acontecer é que na cabeça dela esse é o máximo que ela acha, o que ela acredita que pode ser o seu sucesso. E então é aí onde eu digo que na proporção em que tu investes em ti, no sentido de autoconhecimento, tu consegues expandir não só a nível monetário, mas a nível de todas as dimensões da tua vida, porque nós somos um todo. E eu acho que as pessoas ainda vivem muito como condicionadas a que o sucesso financeiro é uma coisa e depois, eu que trabalho com muitas mulheres, dizem, mas se eu tenho sucesso profissional, depois não posso ter um bom relacionamento, posso ter equilíbrio na minha vida pessoal. E eu digo, sim, claro que sim se pode. A questão é qual é o teu mindset, qual é essa parte que estamos a ver de como eu me vejo. Porque se eu me vejo que isso é o único que eu posso atingir, então isso vai ser o único que eu posso atingir. Porque eu própria me estou a condicionar para esse resultado. Então, quando eu digo na medida em que tu investes em ti, é acerca de o quanto tu estás disposto ou disposta a olhar dentro de ti para saber o que é que preciso curar. Às vezes é preciso curar certas padrões, pensamentos, crenças, até traumas, né? Se, por exemplo, eu vivi numa família onde sempre ouvi a palavra da escassez, onde sempre houve aquela restrição com o dinheiro, se calhar eu vou acreditar muito nisso, naquilo que eu crio. Então, crio a partir da limitação. Agora, se eu começo a olhar dentro de mim e percebo que, se calhar, isso foi as crenças da minha família, mas eu posso criar uma realidade diferente, então eu começo a investir em mim, começo a perceber. Eu trabalho também muito com constelações familiares, e aí eu consigo perceber quanto de nós podemos crescer e perceber quantas vezes nós funcionamos a partir daquilo que eu herdei, não é? De crenças e de lealdades que nós temos na nossa família e que eu posso fazer diferente, que eu tenho a escolha. Eu acho que hoje, com a audiência que nos está a ouvir, era importante a pessoa que nos estiver a ouvir é perceber o que é sucesso para ti, quais são as frases ou os condicionamentos com os quais tu cresceste. Porque pode ser que tu sempre faturaste até este nível e tu até podias faturar mais, mas se tu continuas ainda a perceber que este é o teu nível de faturação, tu podes até no final do mês estar a trabalhar muito, imagina, em fazer telefonemas, em angariar, mas depois quando tu sentes que tu já atingiste esse volume de faturação, tu baixas, já não pedalas tanto, digamos assim. E é como um piloto automático que nós temos dentro de nós que nos diz, estou sempre em velocidade cruzeiro. E esse é o mesmo sistema que usam os mísseis, de quando se desvia um bocadinho a rota, então volta outra vez. E nós funcionamos exatamente igual. A nossa mente funciona igual. Ou seja, quando tu tens um determinado mindset, tu podes até fazer muito, mas quando sentes que está ali, parece que alivias e então relaxas um bocadinho e já não estás tanto. E, aliás, nós vemos isso no final do ano. Quais são os 3 meses mais produtivos do teu ano, Amélia? Não são os últimos Boa 3? pergunta. Normalmente, ainda esta semana falamos disso, o último semestre do ano é sempre o melhor. E principalmente os últimos meses. Por quê? Porque como está mais presente digamos, o objetivo que te traçaste no início do ano, se tu ainda não estás lá, tu começas a fazer o quê? A pedalar mais e a esforçar-te mais e fazer aqui, mexer e te tornas mais produtiva de repente. Mas tem a ver com isso, tem a ver com aonde que tu tens esse mindset e perceber o que está dentro de ti que te está a impedir de sair desse registro para ir a um registro além. Então é sempre um contínuo investir em nós, porque depois porque atenção que isto não é só acerca de dinheiro. Não é só acerca de dinheiro, porque o dinheiro para mim é uma energia. Então, tudo é energia. Os relacionamentos também são energia. Então, na medida em que eu abro a minha consciência para algo de maior em termos de faturação, eu também estou a abrir a minha consciência também para em termos de relacionamentos. E o que é que acontece? Eu começo a perceber que parece que os meus relacionamentos estão mais fluidos, parece que há mais leveza, parece que atraio mais pessoas que estão mais tranquilas. Por quê? Porque eu também estou a crescer. Agora, se eu estou em um conflito interno, é como o mar quando está revolto, não é? Não há calma, não há paz. Então eu atraio também
pessoas que estão no mesmo caos. Então, é acerca de quanto mais eu percebo o que há em mim, eu consigo perceber o que é que eu vejo no outro. Porque o tipo de relacionamentos que nós atraímos é sempre um espelho daquilo que nós não nos atrevemos a olhar dentro de nós. Por isso que eu digo sempre, olha bem a pessoa que te irrita mais. Porque nesse espelho que tu projetas aquilo que te irrita mais em ti. Então, é para ir digerindo isso, eu acho que são passos, Amélia. Uma coisa de cada vez. Ao bocado estavas a dizer que o sucesso, o que é o sucesso para cada um de nós, não é? Porque, efetivamente, quando estamos a falar de trabalho, normalmente falamos de dinheiro. Mas depois é diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas o sucesso é o reconhecimento, não é? O sucesso é uma relação em casa bem sucedida, ou seja, o sucesso pode ser diferente para cada pessoa, não é? E associamos sempre sucesso a dinheiro ou estatuto social. E não tem que ser isso, não é? Se me permites, te posso dar a muitas pessoas que falam do vision board e daquilo que querem atingir. Eu sempre digo que se tu tivesses a oportunidade de fazer esse vision board agora, que elementos tu colocarias ali? Porque, como te digo, pode ter essa parte financeira, mas nós não somos só isso. Então, o que mais? Ou o que é que te pode proporcionar o conforto financeiro? Porque, se calhar, tu podes gostar de viajar, ou outra pessoa pode gostar de ter um bom carro, ou uma boa casa. Então, o que imagina que aqui houvesse uma tela e tu colocasses ali as imagens daquilo que é sucesso para ti. O que é que tu colocarias ali? É a imagem de uma família, a imagem de um bom relacionamento de casal, é um bom relacionamento com os teus filhos. Para algumas mulheres, é ter tempo para elas. Isso já era um sinal de sucesso enorme. Ter tempo para descansar. Há mulheres que não se permitem nem sequer descansar. Porque sempre têm que estar a fazer, sempre têm que estar a fazer, sempre têm que estar em movimento. Então, eu te pergunto, se tu sentes que tens que estar sempre em movimento, é uma coisa olhar dentro de ti. Porque não dá. As nossas glândulas suprarrenais em algum momento vão dizer, olha, até aqui cheguei. Porque por isso que temos muitas pessoas com burnout, a tomar antidepressivos, anti-ansiolíticos. Porque vivemos em um constante cumprir expectativas, que esse seria outro tema. O quanto de que tu estás a fazer é para cumprir uma expectativa de alguém e quanto tu estás a fazer porque realmente te faz sentido a ti. Então, quando eu costumo ver que quando há muita separação dentro de nós, há esse conflito entre eu estar a correr atrás de algo que se calhar é a tal imagem de sucesso, mas que é a expectativa de uma outra pessoa. Por isso que é tão importante perceber o que é que faz sentido para ti, porque quando tu começas a perceber que tu trabalhas por algo que te faz sentido a ti, tudo começa a encontrar o seu lugar. E aquela quantidade de caos que tinhas na vida começa a calmar, porque tu começas a viver mais a partir de ti do que nas expectativas que os outros projetaram em ti. E normalmente nós estamos à mercê das expectativas que os pais tinham de nós, que a sociedade tem de nós, sobretudo nas mulheres. Há muita expectativa do que se espera de uma mulher. Então tu tens que ser boa nisto, boa naquilo e não sei o quê. E então aqui tem toda uma hierarquia, depois aqui embaixo estás tu. E as tuas necessidades básicas, como é descansar. É difícil. Então, acho que o primeiro passo seria começar por aí. Começar por perceber o que te faz feliz a ti. O que te faz sentir leveza. E se começas por perceber isso, já é meio caminho andado. Porque cada ação que a cada 10 segundos, como costumo dizer, nós temos a oportunidade de escolher algo diferente. Se estamos sempre a escolher a mesma coisa, estamos sempre a ter o mesmo resultado. Então, às vezes é necessário parar para respirar e depois de respirar, olhar para dentro. Nós não respiramos, Amélia. Andamos sempre a correr. E isso é uma função básica. Então, se nem sequer nos damos tempo para respirar, que se pode esperar
de estar aí a querer uma imagem de sucesso que nem sequer pode ser a tua. Então, estás sempre como em um conflito interno. E quando tu tens um conflito interno, não avanças, não vais tão rápido. E acho que isso é preciso, isso é importante nós percebermos. Qual é o meu ritmo e qual é o meu conceito daquilo que me faz leve, daquilo que me traz essa felicidade, daquilo que é para mim. Eu não sei se tu tinhas, tu me falaste o que dividia, o que separava as pessoas do 20% dos que estão no Sim, topo. era o que eu te ia perguntar a seguir. Nós temos, tanto a nível interno das lojas, como depois a nível nacional, não é? Há rankings e existem 200 lojas da Era. E depois temos aqueles que estão nos 20 primeiros e temos todos os outros, não é? Os que estão nos. O que é que distingue as pessoas que conseguem estar nos 20 primeiros de todas as outras? O que é que fazem de diferente, não é? Eles, por acaso, já tiveram a oportunidade de perceber isso? O que é que têm em comum essas pessoas que estão nesse 20? Acho que não. Acho que nem eu consegui perceber dentro da minha empresa e acho que também a nível assim mais geral também não. Se calhar isso era um exercício, mas não a pergunta de o que é que eles fazem todos os dias, qual é a rotina, não é ir mais a fundo. Eu acho que nós sempre nos ficamos sempre pela superfície e eu gosto de trabalhar com profundidade, que é porque daquilo que eu ouço, porque eles são os que acordam cedo e fazem os telefonemas e estão ali e fazem as coisas com o método, a metodologia e tudo isso. Mas eu iria um pouco mais profundo, o que os move? Porque às vezes nós podemos dizer, que é falta de foco. Mas não nos perguntamos o que pode estar por detrás da falta de foco dessa pessoa. Ou o que realmente ela está, aonde está a atenção dessa pessoa. Pode ser que está em casa com um filho, com uma situação de conflito em casa. Então, se eu tenho um conflito em casa que não consigo resolver, que cabeça vou ter eu para estar focada no trabalho? Então aí é onde eu digo, respira e olha para dentro. Porque às vezes dizem, é que eu não posso parar porque senão estou ali e não trabalho. E a maior parte das vezes quando eu pergunto o quanto tu estás a ser produtivo ali, é zero, Amélia. Tu achas que estás a trabalhar, mas não estás a fazer nada, tu não estás a produzir. E essa grande diferença, que às vezes nós precisamos de parar para olhar para o que realmente necessita a tua atenção. Porque se tu tens algo que te está a roubar continuamente a tua atenção ao longo do dia, são pensamentos, é a tua energia que foge para esse lugar e tu não tens a energia para o teu trabalho. E aquilo que cresce na nossa vida, aquilo que tu lhe das atenção. Então o teu trabalho não pode crescer, a tua faturação não pode crescer se a tua energia se está a drenar em outro lugar. Então aí quando requeres mesmo ter esta consciência de ser para e observa o que tu precisas de dar atenção. Às vezes é o teu próprio corpo, a tua saúde. Há pessoas que estão em esgotamento máximo e continuam a exigir-se, e as mulheres são peritas nisso, porque a mulher tem um limiar de dor bastante alto, então ela aguanta muito. E quando ela já cai em um burnout, ou quando ela já cai em um esgotamento, ela já atingiu o limite máximo, ela já arrastou muito tempo e ela não se percebeu. Então não esperes chegar a esse lugar onde o teu corpo te está a dizer até aqui cheguei. Então ontem estava a falar isso com um grupo de mentoria que era porque é que nós esperamos até adoecer para abrir os olhos e despertar para aquilo que não demos conta, para aquilo que não olhamos, que devíamos ter olhado. Te pergunto, o que é que precisas de olhar na tua vida? A que precisas dar-lhe atenção? Porque se estamos, como disse anteriormente, aquilo que lhe das atenção, aquilo que cresce. Então se lhe estás a dar atenção a um problema, adivinha o que acontece o problema? Ele cresce. Então o que é preciso fazer em relação a isso? Às vezes nós estamos sempre a adiar e adiar.
E às vezes na constelação eu uso muito a frase: há uma diferença grande entre dor e sofrimento. Dor é aquilo que tu vives em profundidade em um momento determinado, quando tu ganhas finalmente a coragem para olhar o que precisa ser olhado. Sofrimento é aquilo que tu carregas até, pode ser ao longo de uma vida toda, por não querer olhar a dor, porque pensas que vai ser muito forte para ti. Então é aquilo que te está a moer constantemente, todos os dias, a cada hora, a cada segundo. E aquilo que te está a drenar a energia, tu nem sequer te apercebes, e aquilo que te está a impedir de viver no presente e viver e criar a realidade, o futuro, tudo aquilo que tu queres criar. Então é aonde tu escolhes colocar a tua atenção. Mas para isso precisas de parar e de olhar para dentro de ti. Acho que toda esta conversa acerca do sucesso é o quanto tu te escolhes a ti primeiro, a olhar e cuidar de ti. Porque se nós não cuidamos de nós, ninguém vai fazê-lo por ti. Sobretudo quando somos adultos, né? Porque há muitos adultos, há muitas crianças de 8 anos presas em corpos de adulto. Como digo algumas vezes. Por isso que é preciso olhar. É preciso olhar para isso. A primeira coisa que nós temos que fazer para sairmos daquele lugar, que às vezes as pessoas estão lá, né, e não gostam de estar e querem sair e não sabem como, não é? É começar a olhar para dentro de si e perceber o que é que as limita, quais são as minhas crenças, de onde é que elas vêm, não é? Eu acho que é até mesmo um bocado cultural. Eu há bocado estavas a falar e eu lembrei-me de uma frase da minha avó, que era: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Pois isso da Bíblia. E ela dizia isso muitas vezes. Então até é cultural o facto de não das pessoas acharem que ter muito dinheiro é mau, de que não podem, como tu disseste, nunca viram ninguém na família a ganhar mais, então também não ganham. Depois também há aquela questão, por exemplo, de ganhar mais que o cônjuge, não é? Há muitas situações Vejo dessas. muito, como eu trabalho muito com mulheres, há mulheres que têm imenso potencial, imensas coisas para dar e durante as sessões nós apercebemos que o que está a condicioná-la, e ela não se percebe. Mas quando toma consciência, ela toma consciência de que na sua família nunca uma mulher ganhou mais que o marido. Então isso está como no inconsciente dela e por isso ela não fatura mais, porque então ela vai ser a que vai destoar na família. Isso em constelações chama-se lealdade inconsciente, mas o que acontece na realidade é que se o marido fatura aqui, ela vai estar sempre mantendo-se aqui, porque nos olhos dela interno, se ela fatura mais, é como que se houvesse algo de errado com ela. E ela não sabe porquê. Mas isso é inconsciente. Então, parte deste exercício de parar e perceber é: deixa ver, será que na minha família houve mulheres que ganhavam mais que os homens? Ok, nunca ninguém. Então eu sou a primeira. Então esse ato de tomar consciência já te empodera. E está ok. Tu podes ser a primeira. É permitir-te a ti própria ser a primeira em fazer algo diferente. Então é um pouco acerca disso, de qual é a história que tu te contas a ti própria. Ou própria, porque também pode ser um homem que pode ter também situações, imagina. Até há muitas pessoas que trabalham no ramo imobiliário porque se calhar podem ter tido uma vida a trabalhar por conta de outrem que não lhes fazia feliz. E encontraram no ramo imobiliário uma forma de ter mais liberdade, de ter mais autonomia, porque no trabalho antigamente se calhar não lhes davam autonomia. Mas se esse homem ou se essa pessoa sempre viu na sua família que o correto ou que o normal era trabalhar por conta de outrem, porque era se calhar, como tu dizes, cultural, é o seguro. Não te metas em imobiliário porque isso é inseguro. Quantas vezes não ouvimos isso nas casas, na família? Então tu começas a duvidar. Será que vou dar um passo certo? Não sei o quê. Vou trocar o seguro pelo inseguro. Essa outra frase que eu uso muito. Não, até que ponto
quais são os teus valores, o que é importante para ti, porque se para ti é importante ter autonomia e tu não tinhas autonomia no trabalho por conta de outrem e não te deixavam tomar decisões e tu agora podes tomar as tuas decisões, podes trabalhar no horário, pode ser flexibilidade também é outro valor que eu vejo muito que as pessoas procuram. Muitas mulheres também que têm crianças que preferem um horário flexível. Então, se ser agente imobiliário te dá todas essas coisas e tu te sentes que está alinhado com os teus valores, que isso é super importante, ainda não falamos sobre isso, mas acho que outra tomada de consciência é os teus valores. O que é importante para ti? Então, se o teu valor é liberdade, é autonomia, é flexibilidade, então estás no lugar certo. Agora, essas coisas também vão da mão com disciplina, organização. Então, são coisas que eu preciso de perceber para eu poder, como eu digo, brilhar. Brilhar é expandir, é tu sentir que estás a contribuir. Outra coisa também, há pouco também trabalhei com uma corretora também da imobiliária e ela dizia que ela gosta de ajudar pessoas e ela sente que esse é o seu propósito. E eu disse, pronto, ajudar. Nós também podemos ter esse propósito no setor imobiliário. Por quê? Porque quando tu realmente ouves o cliente, quando tu percebes, e isso também é importante, Amélia, quando eu tenho alguém que está à procura de uma casa, eu tenho que perceber o que ela realmente busca para eu poder encontrar e fazer um match. Então, se ela gosta de ajudar pessoas, eu perguntava, quando tu ouves alguém que está à procura de algo, realmente tu ouves, como diz o professor meu de constelação, nós devemos ouvir com os olhos e ver com os ouvidos. Ou seja, usar os nossos sentidos para ir mais além. Então, às vezes a pessoa te pode estar a dizer uma coisa, mas tu estás a perceber na linguagem corporal dela, isso, que ela quer algo, se calhar mais profundo. E quando tu chegas a esse nível de perceber o que é que o teu cliente precisa, tu consegues encontrar aquilo que ele realmente precisa. Então, quando fazes o encontro das duas coisas, é quando tu dizes, ok, eu ajudei essa pessoa a encontrar realmente essa casa, que era aquilo que ela queria. Então, se trata também de estar presente, não estar com o cliente e estar ali e estar a pensar que tens outra coisa para tratar. Não, estar presente. Porque isso também é o que vai fazer a diferença de que esse cliente queira trabalhar contigo e não com outra pessoa. Porque sabes uma das coisas que o ser humano procura mais? Atenção. E quando tu estás aqui totalmente presente para esse cliente, ele vai sentir a tua energia. E ele não vai querer trabalhar com mais ninguém, porque ele se sente ouvido contigo. Eu quero trabalhar com a Amélia, porque quando eu estou com a Amélia, ela olha nos meus olhos. Ela me está a ouvir com o corpo todo. E quando eu começo a perceber que há uma forma diferente de trabalhar, eu estou mais centrada em mim. Eu estou totalmente presente. E quando essa pessoa realmente se sente ouvida, tu vais perceber exatamente o que essa pessoa precisa. Aquilo que tu estavas agora a falar e veio uma imagem daquilo que as pessoas têm, a imagem que as pessoas têm dos vendedores é tudo mau, não é? O vendedor da banha da cobra, eu não sei o quê. Porquê? Porque ninguém está realmente a ouvir o cliente. Toda a gente está a dizer aquilo que está a vender. Que ele quer empurrar pelos olhos adentro. Sim, e ninguém está realmente a tentar perceber ou ouvir aquilo que o cliente quer. E o que faz a diferença é isso. Isso é o que eu chamo vender sem vender. É isso. É vender, sem dúvida alguma. Até porque hoje em dia, Amélia, os tempos mudaram. Completamente. Essa imagem que tínhamos dos vendedores dos anos 80 e 90 que eram impingindo coisas, isso já não existe, porque hoje em dia as pessoas estão mais informadas. O que vieram trazer as redes sociais, a informação, a internet, tudo. As pessoas estão informadas. Tu no teu telemóvel podes ver imensas ofertas de imóveis. O que faz a diferença? És tu. E eu, por ver preços e por ver características, posso ver no meu telemóvel. O que me vai fazer a diferença é a tua pessoa. É eu sentir-me ouvida. É eu sentir que tu percebeste aquilo que eu queria. Porque quando tu percebes aquilo que o teu cliente precisa, tu lhe das resposta muito mais rápido.
não perdes tanto tempo. E adivinha o que acontece? Te tornas mais produtivo, porque podes fechar mais contratos em menor tempo. Mas para isso requer estar presente, que é o que as pessoas hoje em dia já não têm. Porque estão aqui, mas estão com o telemóvel, estão a pensar o que é que estão a fazer. E aquilo que eu disse, aonde a tua atenção está a ser treinada, que te impede de estar presente completamente para essa pessoa. Porque mais vale esses 10 minutinhos que estiveste completamente presente com essa pessoa e tu captaste tudo aquilo que ela precisa, do que estar ali 20 minutos ou 5 e mesmo que seja menos tempo, se estiveste não presente, tu perdeste esses 5 minutos. Tu achas que foram só 5 minutos, mas afinal perdeste o tempo. Porque te vai fazer perder tempo a buscar coisas que não lhe dizem respeito. Então estás a desperdiçar o teu tempo. Essa é a diferença. E isso aplica-se dentro das nossas empresas, não é? O meu primeiro cliente são as pessoas que trabalham para mim. Completamente. E prestar atenção, ouvir o que realmente as pessoas precisam e ouvir às vezes só porque elas só precisam de ser ouvidas, não é? Isso é o que cada um de nós pode fazer para melhorar, para ajudar as pessoas a melhorar e a ter sucesso. Sim, é isso, Amélia. Às vezes nós sempre temos outra coisa que eu vejo muito é que nós temos sempre um impulso a querer ajudar. Esse conceito de ajudar, senhoras, por favor. Ajudar é uma energia de prepotência. Por quê? Porque quer dizer que se tu queres ajudar alguém, mas esse alguém não te pediu ajuda expressamente, implicitamente é como que tu estás a impor o teu ponto de vista de que essa pessoa tem um problema, que tu podes ajudá-lo a resolver. Mas se essa pessoa não vê esse mesmo problema, então tu estás a impor o teu ponto de vista sobre essa pessoa. Por isso que muitas mulheres e muitas pessoas, também acontece com os homens, tu dizes, mas eu só queria ajudar e não sei o quê. Tipo, ficam frustrados porque tu até querias ajudar, mas a outra pessoa nem viu, nem reconheceu, nem te agradeceu. Quem, em primeiro lugar, te pediu ajuda. E muitas de nós, às vezes, passamos muito tempo querendo ajudar os outros, evitando olhar para aquilo que tu realmente precisas. Então, tu passas mais tempo a olhar para fora, pensando que os outros são os que requerem da tua ajuda, quando na realidade essa energia devia estar virada para dentro de ti e perceber o que é que o teu corpo precisa, quais são as tuas necessidades, o que é que precisa ser atendido em ti. E agora, há pouco tu falaste de reconhecimento, Amélia. A maior parte das vezes, o reconhecimento que tu procuras lá fora começa cá dentro. É o que é que tu ainda não reconheceste em ti. Que tu precisas de validação exterior. Que tu precisas que o outro reconheça dentro de ti. E sabes quê? Quando tu resolves isso, tu aumentas a tua faturação. Automaticamente. Porque tu começas a trabalhar pelo valor que tu sabes que tu tens, sem precisar da validação externa. Porque enquanto tu vivas o teu dia aguardando a validação externa, tu sempre vais estar condicionada ao outro. Tu não tens liberdade. Então aí é onde eu digo que o nível de faturação que tu tens é diretamente proporcional àquilo que tu investes em ti. É quanta atenção tu te dás a ti própria. E isso não é egoísmo. Isso não é narcisismo. Isso é cuidar de nós próprios. Porque é aquela típica frase de pôr a máscara de oxigênio em ti antes de dar ao outro. Tu precisas de perceber primeiro quais são as tuas necessidades. O que é que tu estás a precisar. Porque isso é algo que tu tens que resolver primeiro dentro de ti. E não esperar que venha o outro resolver. Porque o outro nunca vai adivinhar o que é. Até tu não olhares isso. Aliás, te digo mais. Tu até não resolveres isso, vais sempre buscar, entre aspas, relacionamentos que te vão recalcar isso em ti. Então vais ter um chefe, um colega de trabalho ou um parceiro que vai ser essa pessoa que te irrita ou que te frustra porque ela não te está dando aquilo que tu precisas.
Porque, em primeiro lugar, aquilo que tu precisas, deves olhar por ti. Deves vê-lo primeiro dentro de ti. Há bocado estavas a falar da questão da ajuda o que acontece muitas vezes connosco, com os diretores comerciais e com o diretor de lojas, não é? Que eu fui muitos anos, é que nós ficamos frustrados porque temos a sensação que queremos mais do que a própria pessoa que nós queremos ajudar. É tal questão da Sim. prepotência, não é? Sim. Nós é que queremos interferir, não é? Porque Essa é a uma palavra pessoa está interessante, bem. interferir. Nós interferimos muito. A pessoa está bem. Nós é que queremos interferir. Para ela, 10 está bom. Ela não quer 100, mas nós achamos que ela pode fazer 100. Então vamos lá e queremos insistir para ela fazer 100. E depois às vezes até acaba por criar conflito, atrito, e a pessoa até vai embora às vezes porque não quer que ninguém a chateie. Ela só quer fazer 10. Porque para ela é isso, estão a chateá-la. Então é exigir dela uma coisa que ela não quer. Isso faz muito sentido naquilo que estás Eu diria a que dizer. para quem é líder de equipa, seria primeiro realmente ouvir com o coração essas pessoas e perceber realmente o que ela precisa. Porque eu ouço muito que quando eles dizem que essa pessoa não tem foco, não está focada e está dispersa, não sei o que, pergunta-te o que é que move essa pessoa para não ter foco no trabalho. Porque não é que ela não tenha foco, é que há algo que lhe está a roubar essa atenção para outro assunto. Então percebe realmente o que é que ela precisa, sem ser tu a impor o teu pensamento de eu acho que ela precisa de tal coisa. Não. É ouvir sem julgamento. Acho que nós só conseguimos ouvir realmente outra pessoa quando nós estamos realmente naquilo que nós chamamos no vazio, que é eu não estou a julgar a outra pessoa. Eu estou aqui por ti. Eu te estou a ouvir. Eu não estou a deixar que os meus pensamentos interfiram com aquilo que tu me estás a dizer. Só assim tu crias um ambiente seguro para que esse colaborador ou para que esse membro da equipa se abra para te dizer realmente o que pode estar por trás disso que está aparentemente na superfície. Acho que toda esta conversa hoje é acerca de vai mais a fundo. Porque a maior parte aquilo que eu sinto nas empresas é que as pessoas ficam na superfície, naquilo que parece ser, mas não se sentam a ouvir realmente com o corpo todo e perceber o que é que está do outro lado. Qual é a história que essa pessoa se está a contar a si própria? Qual é a dor dessa pessoa? Muitas vezes é uma dor. E não estamos ali para ela. Então não vale de nada estar a pôr objetivos e vamos isto e bora lá e não sei o quê, quando ela está lá dentro e não se sente ouvida. Às vezes é só isso, como tu disseste há pouco. Às vezes é não se sentir ouvida. Eu lembro-me, agora que disseste isso, não se sentir ouvida, eu lembro-me uma vez eu estava a fazer, durante a pandemia, eu fiz um trabalho com uma empresa e o CEO me tinha pedido para eu fazer uma mentoria com um colaborador que era o encarregado, ou seja, era a pessoa que fazia a ponte entre o departamento de engenharia dessa empresa e os colaboradores, os que estão nas obras, realmente com a mão na massa. E chegou um momento que estávamos na mentoria, era online, e eu de repente estou a ouvir a história dele de uma dificuldade que tinha com a engenheira, que estava no departamento, e com um dos colaboradores da equipa. E eu começo a sentir no meu corpo como se me estivessem a apertar a garganta. E eu, que estranho, como se tivesse um nó, como se tivesse algo aqui. E eu disse, uau, eu se calhar estou a captar algo do que se está a passar dentro do senhor. E eu lhe chamo pelo nome e digo, fulano, o que é que você tem ali preso na sua garganta que não pode dizer? E ele ficou assim, tipo, ele não se explicava como é que eu tinha lhe perguntado algo assim, como é que eu adivinhei. Mas eu senti no corpo, todo o corpo dele, e eu senti no meu corpo, ou seja, quando nós ouvimos realmente e estamos presentes, nós até podemos ter a mesma sensação no corpo do que essa pessoa está a passar. E quando ele sentiu isso, ele disse assim, é que me acabo de perceber que o que me está a acontecer no trabalho é exatamente o que me acontece em casa. E ele fez assim para trás.
tipo, lhe caiu a ficha. E por que conto isso? Porque muitas vezes nós replicamos no trabalho aquilo que ainda não resolvimos em casa. E o que ele contou foi que em casa ele é a ponte entre a mulher e a família. E ele se sentia entalado de poder falar, porque sentia que tinha que estar sempre a conciliar entre a mulher e a família dele. E era exatamente o que acontecia com a engenheira e a equipa. E é isso, é perceber o quanto da nossa história de vida e familiar nós trazemos também para o trabalho. Então, quando tu começas a ter esta noção, esta consciência, começas a perceber, tu dizes, ok, eu estou a trazer o trabalho, isto que ainda não resolvi. E por isso que eu digo, quando tu paras e olhas para aquilo que precisa ser resolvido, tudo se esclarece, as coisas começam a fluir, tens um bom ambiente em casa e, por consequência, tu também começas a ter um bom ambiente no trabalho. Está tudo interligado, Amélia, tudo está interligado. Não pensas que se faço uma coisa aqui não tem nada a ver. Não, tudo está conectado. Porque é o teu universo, é a tua pessoa. Porque a forma, eu chamo isso a plataforma de criação. Tudo aquilo que tu utilizas para criar algo na tua vida é a mesma fórmula que tu utilizas para criar qualquer coisa. Seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar. É quase como aquela questão de que as figuras de autoridade normalmente representam alguém, o pai, não é? Eu O devo pai ser ou o a pai de mãe, muita gente. pode ser. Ou Pode a ser. mãe, não é? Com quem temos o problema com a autoridade é exatamente o mesmo tipo de pessoa que vamos encontrar no trabalho, que vai ser o nosso líder. E depois não conseguimos lidar com aquela pessoa porque não temos as questões resolvidas com a nossa mãe ou com o nosso pai. Então, tu sempre vais buscar replicar o mesmo padrão. Até tu parares e olhar para o que precisa ser resolvido dentro de ti. Então, os nossos diretores comerciais o que têm que fazer é terapia. Também pode ser. É sempre uma opção. Terapia para conseguirem ajudar os colaboradores, os consultores a terem melhor resultado, não é? Eu acho que assim. Assim, eu tenho feito constelações sistémicas em organizações, porque uma empresa também é um sistema. E tu podes ver os movimentos do sistema, que é da empresa, porque se aplicam exatamente as mesmas leis das leis sistémicas, né? Que se chamam as leis do amor. Porque se aplica exatamente em qualquer sistema. Uma família é um sistema, uma empresa é um sistema, o país é um sistema. Nós podemos utilizar constelações sistémicas em qualquer ambiente, porque tudo faz parte de um sistema. Sim, existem as constelações organizacionais, não é? Exatamente. Que são para empresas. Sim. E isso traz muita clareza e faz com que as pessoas percebam e sintam realmente o movimento que precisam de fazer para soltar, para aliviar, porque todas estas intervenções é acerca de fazer um movimento que faça o desemaranhamento, é a palavra que nós usamos em constelações. Há sempre emaranhamentos, que é quando algo quando uma dessas leis não está a ser respeitada. Então, quando tu olhas para o que não está a ser respeitado e pões ordem nisso, então as coisas fluem. Os relacionamentos fluem, o dinheiro flui. Então, é preciso olhar para isso com uma outra perspectiva. É só isso. Acho que depende também da abertura e de quanto a pessoa também esteja aberta para esse olhar interior e de crescimento e de desenvolvimento. Acho que, como disse naquela frase que te chamou a atenção, tudo aquilo que tu podes alcançar e ganhar tem a ver, alcançar em termos não só financeiros na tua vida, tem a ver, é diretamente proporcional àquilo que tu investes em olhar em ti. Porque não é só investimento de mais um curso, mais isto, não. É investimento de tempo, é investimento de energia, de olhar para dentro. Então, o sucesso resume-se em estarmos bem connosco próprios. É uma Acima frase, de tudo. poderia ser. Estarmos bem connosco próprios.
e depois tudo para fora acaba por correr Isso bem. pode ser um início, é começar-te a perguntar o que ainda não está bem, completamente bem, que tu sintas que não tem algum peso. Isso é uma boa pergunta também para iniciar. Eu sempre digo, as pessoas vivem muito em modo de julgamento de o que é certo e o que é errado. E certo e errado é julgamento. Então, pergunta-te, eu sempre trabalho uma boa forma de tu sair da ansiedade. A ansiedade é o resultado entre aquele dilema que acontece dentro de ti quando a tua mente te está a dizer, não, o correto é ir por aqui. Mas há algo no teu corpo que não quer ir por aí. Então começa esse cruzamento de forças internas e é o que te começa a gerar ansiedade. E eu sempre digo que quando tu começas a fazer escolhas na tua vida baseada naquilo que é leve, que tu sentes leve no teu corpo, porque o que se sente leve no nosso corpo quer dizer que é autêntico. E quando eu digo que algo que se sente que é autêntico é quando tu realmente estás a escolher algo que é verdadeiro para ti, não pelo outro, não pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu companheiro, para ti. E quando tu começas a fazer mais escolhas na tua vida baseada naquilo que tu sentes leve no teu corpo, tu começas a ser mais autêntica, mais verdadeira contigo própria. E tu começas a tirar-te essas camadas da quantidade de coisas que tu te vais carregando ao longo da vida, de coisas que não são tuas, mas que porque te ensinaram que era o certo e o correto, tu foste cedendo em contra daquilo que tu sentias que era verdadeiro para ti. Então, na medida em que tu começas a tirar-te essas camadas, tu começas a encontrar-te quem tu verdadeiramente és. Porque é uma coisa que eu vejo muito, nós levamos muitas camadas daquilo que as outras pessoas esperam de nós, ou que as outras pessoas projetaram em nós. E quando tu começas a libertar-te dessas coisas, que alguém potencialmente se poderá chatear, sim. E Problema dela, não é? é que nós... Esse é outro assunto que poderia dar outro podcast. Nós andamos pela vida sendo os gestores emocionais da família toda, dos colegas todos. Parece que é a tua responsabilidade que os outros não se frustrem, que os outros estejam bem. Então, em função de que os outros estejam bem, tu te vais anulando a ti própria. Então, tu estás sempre a gerir a emoção do outro, quando isso é responsabilidade do outro. Sempre quando tu não estejas a violar os direitos de outras pessoas e tu estás a ser autêntica contigo própria, a outra pessoa tem a sua responsabilidade da sua emoção. Se ela se quer frustrar, é uma escolha dela. E te vou dar um exemplo muito fácil, que é: analisa dentro de ti, isto para as pessoas que nos estão a ouvir, quantas vezes tu já aceitaste que alguém te tivesse dito não a alguma coisa que tu pediste, mas a ti te custa imenso dizer-lhe não a alguém que te está a pedir algo que vai além daquilo que tu sentes fazer. Só te deixo com essa. Então, eu pergunto-te, por que é tão fácil tu receber um não e tu tens que lidar com esse não e está tudo ok? Mas a ti te custa dizer tanto não. Por quê? Porque estás preocupada em que o outro se vai sentir mal contigo, não vai gostar de ti ou se vai frustrar. Acho que vivemos todos isso todos os dias, um bocadinho. Constantemente. Todos Muito os mais dias. frequente daquilo que as pessoas se imaginam. Se tomarmos conta do nosso dia a dia, acontece muitas vezes ao dia. Aliás, aconteceu hoje de manhã, estava a tomar um pequeno almoço hoje com o meu marido e eu tenho um primo que vive no estrangeiro e ele algumas vezes vem e fica na nossa casa. E ele vai estar em Lisboa nesta semana e eu vou ter a Lisboa para me encontrar com ele. E ele tinha perguntado se, já que estava em Lisboa, podia passar o fim de semana connosco. Mas este fim de semana não dá, porque eu também queria fazer outras coisas com a minha família, nomeadamente com a minha filha e tal. E eu disse-lhe ao meu primo, olha, este fim de semana não vai dar, não sei o que e tal. E eu estava tranquila. Meu marido hoje me disse: ai, Esther, tu não foste assim muito corte. Vocês a falar muito corte com o teu primo, com o meu primo. Ou seja, Nem era o primo dele. é exatamente, ele preocupadíssimo com o meu primo. E eu ouvi e disse: o que é que a ti te preocupa? Porque a relação é minha com o meu primo. E eu sei que estou à vontade com ele, porque
se eu fosse algum dia a Viena, que ele vive na Áustria, e ele me diz que não dá, e eu tivesse aceito tranquilamente, porque eu sei que não dá. Eu estou à vontade com isso. Assim como eu estou à vontade de dizer, olha, este fim de semana não dá, e ele também está tranquilo. Ele me disse, tranquila. Ou seja, entre nós estava tudo tranquilo. Quem estava preocupadíssimo era o meu marido, e nem sequer é o primo dele. Então imagina que tão fácil pode acontecer isso no teu dia a dia. E quantas vezes não acontece isso quando é a família do cônjuge? Então às vezes estás tão preocupado com a família do teu cônjuge do que o próprio cônjuge. Então é sempre acerca de qual é a tua história, o que é que te preocupa a ti. E quanta energia despendemos com isso. Exatamente, porque ele ficou naquela preocupação e eu já estava noutra. Eu já resolvi. Por isso que também as pessoas perdem muito da sua produtividade e isso impacta muito. Porque ficam aí a enrolar aquilo e a moer, e a moer, a moer. E não se percebem que a energia se está a drenar por ali. Em lugar de dar essa energia a fazer mais um telefonema, ou ir a visitar mais uma casa, ou a fazer alguma coisa. Não se percebem, Amélia, é impressionante. Nós perdemos imensa energia, imenso tempo com essas pequenas coisas que estão sempre a moer a nossa cabeça e estão ali. Ou aqui. Às vezes estão aqui, não é? Quando estão aqui é mais difícil. Vou-te só fazer assim uma pergunta para finalizar. O que é para ti uma casa feliz? Uma casa em termos de imobiliário? Ou Uma casa feliz, uma casa feliz. A tua casa de que tu idealizas. O que é para ti uma casa feliz? Olha, a primeira palavra que me veio à cabeça foi harmonia. E a harmonia para mim tem a ver com relacionamento. E do relacionamento expande para tudo que é o espaço físico. Quando cada objeto tem um lugar, quando tu cuidas das paredes, quando tu cuidas da edificação, é uma extensão. Eu não sei se conheces o Feng Shui e pessoas que trabalham com espaços. Eles também trabalham a harmonia do espaço. E eu acho, pelo menos para mim, é importante que haja essa harmonia primeiro dentro de mim, para eu passar essa harmonia para as pessoas que convivem comigo e para depois passar ao espaço físico. E o teu espaço, a tua casa, para mim é um princípio fundamental que tenha a tua energia. E quando eu digo que tenha a tua energia é que artigos tu tens ali, porque as pessoas não lhe dão muita importância a isso, mas o tipo de materiais que tu escolhes para a tua casa, o tipo de decoração que tu escolhes para a tua casa é sempre uma projeção da tua pessoa, é uma extensão. A tua casa, o teu carro, tudo o que tenhas é sempre uma extensão de ti. O nosso corpo é sempre uma extensão. Então tudo aquilo que tu escolhes para essa parte do teu meio físico é uma projeção de ti. Então, e tudo que há no teu ambiente reflete em ti. Então, se tu queres mais harmonia dentro de ti, também procura ambientes que possam contribuir com isso. Porque ter uma decoração, ter um lugar, que seja a questão de estar limpo, de estar organizado, tudo isso vai ter efeito em ti. Então, no teu trabalho, na loja, começa por ter um escritório limpo, organizado. Por quê? Porque isso também vai exercer algum efeito em ti. Então, uma casa feliz, primeiro, felicidade para cada quem será algo diferente, mas para mim seria isso, seria harmonia. É a palavra que me vem assim, e de buscar essa harmonia em tudo aquilo que tu fazes, em tudo aquilo que tu escolhes para ti. Acho que cada escolha é importante, mesmo nas pequenas. Muito bem. Muito obrigada por estares aqui, Esther. É um prazer ter-te aqui e ouvir-te. Obrigada pelo convite e pelo facto de disponibilizares o teu tempo para contribuir na vida das pessoas, porque acho que também este tipo de conversas é acerca de tu também poderes dar esse contributo que tu queres dar, de dar um pouco outra visão, outro conhecimento, outras ferramentas. E acho que a palavra, o estar presente aqui também é importante, porque tu te estás a mostrar também, estás a aparecer, e é uma outra forma de poder deixar esse legado. Porque eu te conheço e eu sei que tu gostas também de ajudar as pessoas, mas é um ajudar no sentido de a informação está aqui, está disponível. Eu não estou a impô-la. Está aqui se tu queres utilizá-la, se tu queres aplicá-la na tua vida. E acho que enquanto nós contribuímos dessa maneira,
realmente nós fazemos a nossa caminhada pela vida, né? Estamos cumprindo o nosso propósito, que é serviço, e ao mesmo tempo colocando as coisas para que a pessoa escolha se ela quer colocar isso em prática na sua vida. Por isso também te felicito por isso. E Obrigada. obrigada por estar aqui. Obrigado por terem assistido ao episódio. Se conhecerem alguém a quem o conteúdo possa ser útil, partilhem diretamente. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.